Gente, então vamos começar, né? Então, oficialmente, a gente começa mais uma live, né, em prol do Janeiro Branco, em parceria do Grupo Mulheres do Brasil, com esse propósito lindo, não só de lembrar da importância, né, da gente se cuidar, mas também da importância da gente realmente olhar para a vida com outros olhos, olhar para a nossa vida aqui dentro. Então, assim, que alegria, né, Fernanda, estarmos aqui juntas, né, representando essa parceria. Então, assim, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, trabalho com desenvolvimento, sou especialista em desenvolvimento humano e na evolução das empresas, né, proprietária da Elos 360 e líder uma das líderes do Comitê do Apoio Emocional, né? E a Fernanda está aqui, né? Quer se apresentar, Fernanda? Como psicóloga também, vou te apresentar. Como psicóloga também, especialista em neurociência, também representando, né, o CEDO Farmácia da Mente e também uma das líderes do núcleo, né, de Floripa, né, de Florianópolis. Estamos aqui juntas com o mesmo propósito, né, Fernanda? Isso, muito. Que alegria estar aqui. Pode falar, com muita alegria. Não, com muita gratidão também, né, mano? Já começamos a ativar aqui os hormônios praticando a gratidão, o voluntariado. Então, com todo mundo que está aqui, né? Todas vocês que estão conosco nessa trajetória voluntária. E como é tão bom para a gente, né, Fernanda? A gente quer dar essa oportunidade para as outras pessoas. Eu queria ver se alguém do grupo do Mulheres do Brasil poderia colocar o link, ou seja, como é que eu faço para fazer parte do grupo Mulheres do Brasil? Né? Nós temos um comitê de apoio emocional. Quem estiver engajado com esse propósito também pode fazer parte. Então, quem quiser, coloca aí o link ali, né, para as pessoas conhecerem o grupo Mulheres do Brasil. E também, né, quem quiser ser um voluntário digital da campanha Janeiro Branco, nós temos um link aí que a pessoa pode dar a sua cara para ficar num card, para a gente lembrar desse momento importante. Pode ajudar no conteúdo. Pode divulgar essa live aqui, né, Fernanda? Também. Divulgar essa live para outras pessoas. As outras lives que já aconteceram, que foram maravilhosas, né? Então, coloquem o link, quem puder, aí na mensagem de vocês, para que outras pessoas também tenham essa grande oportunidade que a gente está tendo, né, Fernanda? E já estão colocando aqui o link do Grupo Mulheres Brasil, o site para se inscreverem, Mônica. E, né, quem quiser também ser voluntário, é só ir no link da bio lá do Grupo Mulheres do Brasil aqui no Instagram mesmo. Ah lá, ó, já postaram, né? Isso aí. E fazer seu card, né? Ainda temos aí 7 dias de campanha, mas temos o ano inteiro também para trabalhar com o Janeiro Branco, né? Exatamente, gente. Saúde mental é o ano todo, porque nós estamos falando uma das coisas mais importantes para a gente realmente, né, conseguir aproveitar o melhor da vida, para que a gente consiga ser a nossa melhor versão nessa experiência que a gente tem, que é tão curta, né, dessa vida tão bonita. E nós estamos aqui, então, numa live para falar de saúde mental e neurociência, né? Dois assuntos que eu tenho verdadeira paixão. E só para a gente falar um pouquinho sobre... Nós vamos organizar aqui em duas partes, né? Eu vou falar de uma forma mais abrangente sobre a questão da neurociência e da importância da gente realmente conhecer como que a gente funciona por dentro. E a Fernanda vai falar de uma forma mais específica, né? Entrando na parte mais dos hormônios e das práticas, do que realmente a gente pode fazer, né? Para fazer a diferença na nossa vida. E assim, quando a gente fala de neurociência, nós estamos falando de uma ciência que estuda sistemas neurais, que estuda os cérebros e suas relações. Logo, estuda também, né, o sistema emocional. Né? Então, uma das coisas muito importantes, e a gente precisa lembrar que neurociência é uma ciência recente, né, Fernanda? Ela é bem recente quando a gente fala de ciência como um todo. É justamente isso, né? Algumas pesquisas para comprovar essa interconexão, né, que o nosso cérebro tem com o nosso coração, né, que o nosso cérebro tem com a nossa mente. Então, quando a gente fala de neurociência, nós estamos falando, né, dessa pesquisa, desse estudo. E que está muito juntinho com a psicologia, né? Quando a gente junta a neurociência com a psicologia, a gente tem grandes ganhos para comprovar, compreender e ter a possibilidade de fazer diferente. Porque como é que a gente vai cuidar de algo que a gente não conhece?
como é que a gente vai desenvolver algo se a gente não tem conhecimento? Então, conhecer, né, mais sobre o nosso funcionamento, né, isso nos ajuda muito até ser protagonista da nossa vida para poder fazê-la, né, o seu melhor. Então, quando a gente fala, né, da questão da neurociência, muitas pessoas pensam muito no cérebro, né? E como esse grande órgão principal responsável pelos sistemas neurais. Só que várias pesquisas também já descobriram, né, a respeito disso, que foram importantes para a gente perceber que esse cérebro, que antes era visto como algo rígido, né, esse órgão maravilhoso, misterioso, uma das pesquisas e descobertas mais importantes que se teve recentemente foi sobre a plasticidade. Ou seja, ele muda a estrutura, né? Ele é vivo, ele é complexo, ele não é uma máquina simples, como antes as pessoas falavam. É comum as pessoas falarem que o cérebro é um hardware. O hardware é uma máquina simples. É só um mega processador, né, que tem do software para poder repetir aquela programação. Não, o nosso cérebro é um processador quântico, inteligente, ele está relacionado com o meio. E ele, na verdade, ele está processando as informações de quem? Da mente. Né? Então, é essa mente que vai estar dando as informações, né, para esse cérebro, para ver, né, quais vão ser, o que ele vai acionar dos outros sistemas que nós temos aqui. Inclusive, né, e principalmente, a Fernanda vai falar muito disso, nosso sistema endócrino, que está ligado às nossas emoções. Então, e uma outra pesquisa muito legal também tem a ver com isso, né? Então, assim, falando do coração, né? Quando a gente fala de emoção, a gente fala de coração. E foi descoberto que o nosso coração, ele tem uma frequência de 5.000 Hz a mais, né, do que o cérebro. Foi descoberto descoberto partes semelhantes ao cérebro do nosso coração. Então, o cérebro não é mais aquele que é o único gerente do nosso corpo, né? Tem tantas descobertas importantes. Então, assim, a ciência nos ajuda a ressignificar e ampliar o nosso olhar a respeito de nós mesmos e da nossa relação com a vida. Então, antes achava que a gente tinha um só cérebro, agora a gente tem 3, né? Porque tem o cérebro, tem o intestino, que é super importante nesse processo. Tem o coração, que também tem lá as suas partes aí que influencia e é interconectada. Enfim, né, nós estamos aqui para falar como que a neurociência, como é importante a gente estudar mesmo a fundo o nosso funcionamento para que a gente possa não só entender, compreender, para que a gente possa fazer algo a respeito disso. Porque a partir do momento que eu entendo que o meu cérebro, ele funciona como um processador e a minha mente já tem uma programação, ela funciona já para quê, gente? Biologicamente, o nosso organismo, ele foi programado para sobreviver e perpetuar a espécie. Se eu fixar só na minha parte biológica, se eu ficar só nisso, eu vou sobreviver e simplesmente ir levando. Mas quando a gente investe para ampliar o nosso olhar, ou seja, não fica só na parte instintiva do cérebro ou límbica, que tem a ver só com as nossas emoções, que traz as memórias de medo, que vão levando aos sofrimentos, mas a gente amplia para que a gente vai para um outro lugar de desenvolvimento, de evolução. Aí sim, a gente pode usar o maior poder que existe, que é escolha. Porque senão, se eu for deixar, não é assim, Fernanda, a gente vai para o automático. A gente vai repetindo. Porque essa é a programação, né, da mente e do cérebro. Ou seja, eu simplesmente vou acionar aquilo que, né, estão me mandando aqui de informação. Né? Então, se eu tenho um hábito de olhar só para as coisas que são negativas, ou se eu tenho um déficit hormonal, né, que falta, né, hormônios como serotonina, endorfina, isso vai me impactar na vida. Quando eu descubro isso, aí vem o poder. O que eu posso fazer com isso? Não adianta só saber, né, Fernanda? Tem muita informação por aí, né? A gente precisa fazer algo a respeito.
assumir responsabilidade, agir no nosso adulto, falar assim, bom, o que eu preciso? E às vezes a gente precisa de pedir ajuda. Né? Então, conhecer como a mente funciona, o cérebro funciona, vai mostrar que é um desafio, é uma luta interna. Tem um lado nosso que quer, mas tem um outro lado que não vai. Ou porque está faltando combustível, né? Porque emoção é combustível, ou está faltando, né, recursos para esse combustível, que aí vem a questão dos hormônios, ou está faltando outras coisas, eu preciso de ajuda. Né? Então, assim, é tão fácil quando a gente tem um buraco numa perna, machuca a perna, a gente vai no especialista que cuida do sistema físico para cicatrizar, para curar. Mas quando a gente tem, né, uma dor que a gente não consegue ver, a gente sente, né, a gente está num outro lugar, eu também preciso de um especialista, eu também preciso de ajuda. E o que a neurociência nos traz de uma informação preciosíssima, que a Fernanda vai falar muito sobre isso, é que a gente tem recurso, a gente pode desenvolver recurso, né, dentro para nos ajudar. Né? Então, quando a ciência ela descobre da plasticidade do cérebro, que a gente mudei um padrão, mudei, né, um hábito que é um padrão, mudei a minha forma de ver o mundo, mudei a minha atenção, porque essa foi uma outra pesquisa fantástica da neurociência, que lá na cultura oriental já se sabia, mas não se provava, que tem a ver com mindfulness, tem a ver com atenção plena. A atenção é a energia. Onde eu ponho a minha atenção, vai a minha energia. E é através dessa energia, com a ação repetitiva, que eu crio um padrão. Mudei isso, muda a estrutura do meu cérebro. Muda tudo. São coisas simples, mas que eu preciso de quê? Atenção, repetição. E uma outra pesquisa que tiveram, intenção. Pesquisaram sobre a intenção, como ela é poderosa. A oração, como é poderosa. Então, aquilo que antes era muito místico, subjetivo, a ciência traz como prova de que realmente é isso mesmo. Isso traz uma segurança maior para poder investir e cuidar. Né? E aí vem a parte principal nossa, que é de escolher se cuidar. Né? Escolher assumir responsabilidade pela nossa vida. Então, a gente vai estar aqui não só falando sobre informações e ciência, a gente está aqui, Fernanda, para falar da gente mesmo, né? E contar as nossas experiências, porque assim como a Fernanda vai contar da experiência dela, de como que ela se encantou com a neurociência e isso transformou num propósito da vida dela, eu vou falar que eu também passei por uma experiência de prática mesmo, porque o ano passado foi avassalador, né? Eu fiquei viúva, não tem palavras para dizer como que é isso. Perdi tias maravilhosas, queridas. E se eu não tivesse não só conhecimento, mas principalmente prática de autocuidado, né? Um conhecimento muito além do físico, um conhecimento espiritual para poder acolher tudo isso, eu não estaria aqui falando com vocês, gente. E se é avassalador para mim, que tem recurso, que tem conhecimento, imagina quem não desenvolveu essa musculatura emocional ou que não entende ou não sabe o poder que a gente tem de fazer diferença na nossa vida com práticas simples, mudando hábitos simples. Então é tão gratificante ter a oportunidade de compartilhar isso com vocês, porque é esse o propósito principal do Janeiro Branco. É trazer não só conhecimento, mas trazer essa humanidade. É possível sim, apesar do que acontece com a gente lá fora, é possível a gente fazer algo bom com a gente aqui dentro. Então, assim, é isso que eu gostaria de abrir aqui para vocês, para que a Fernanda falasse também um pouquinho de como é que foi a experiência dela, né, com a neurociência, e a gente conversar a respeito disso, né, como que práticas que estimulam hormônios, né, que estimulam emoções, né, o quanto que às vezes a gente precisa, a mão direita precisa pegar na mão esquerda e falar, vamos, né? Às vezes a gente não está com vontade, mas vamos, porque vai ser bom.
Ou às vezes a gente não está com vontade, eu falei, não, tá tudo certo. Né? É igual falaram na live, tá tudo bem, não tá bem. Né? Então, assim, a gente saber que momento que a gente precisa nos levar, né? E nos insistir, porque a parte difícil quando a gente entende a repetição, a zona de conforto que se cria, né? É quebrar esse ciclo vicioso. Porque quanto mais parada a gente fica, mais parada a gente quer ficar. E quebrar isso para entrar num ciclo virtuoso de autocuidado, de hábitos, de qualidade de vida, a parte difícil é o começo. Depois você se sente tão beneficiada que você dá a manutenção com mais tranquilidade. Né? Então, Fernanda, fala aí para todos nós, assim, como que foi a tua experiência, né, com a neurociência, e vamos falar um pouquinho mais agora, como que a gente pode colocar lá ao nosso favor, né, da saúde mental e para a nossa vida. Quero te ouvir. Mônica, gratidão por compartilhar, né, a tua história, um pouquinho dela, né, o que você passou e como que você consegue estar aqui conosco, manter esse equilíbrio, né, entender o funcionamento de nós como pessoas. E aí eu começo te agradecendo e também dizendo para todo mundo que está conosco, e várias aqui já fizeram várias colocações e perguntas, que o mais certo é que todas nós e todos nós vivemos na montanha-russa da vida. E a gente só consegue subir e descer, e é inevitável, e a gente vai subir e vai descer, e vai subir e vai descer, se a gente conseguir entender um pouco melhor como funciona o nosso corpo, mente e espírito, né? Então, o cérebro, por muito tempo, ele foi um órgão muito misterioso, né? As neurociências são muito recentes, esses estudos que a Mônica citou, maravilhosos, eles são de poucos anos atrás. Mas tem uma cientista que eu gosto muito, que foi a cientista que descobriu o termo farmácia da mente. Ela chama Candace Pert, é uma americana que já faleceu, ela participou daquele documentário Quem Somos Nós, sobre física quântica, né? E ela escreveu 2 livros que para mim são livros assim que todo mundo deveria ler. Um que é Corpo, Mente e Espírito, onde ela conta de uma maneira muito interessante a história de vida dela, misturada à descoberta que ela fez super premiada do receptor de opiáceo do cérebro, que logo depois descobriram a endorfina. Então a gente vai entrar nesse assunto, mas a doutora Candace Pert, lá no nosso Instagram, cedo.farmácia da mente, tem o livro dela, tem os comentários. Ela escreveu também Moléculas das Emoções. E nós somos feitos de emoções, então não tem como a gente não entender um pouco. E aí eu sempre falo, o meu propósito, a minha história com a neurociência é tentar descomplicar, né? A gente não precisa entender muito de hormônio, neurotransmissor, estrutura cerebral, não. A gente tem que fazer uma conversa como a da Mônica e a minha aqui, que diz o seguinte, gente, isso tudo existe, funciona, a gente tem uma farmácia na nossa mente para produzir o que a gente precisa. Então, o que ela dizia, Mônica, e o que ela cunhou é que todos temos uma farmácia na nossa mente para produzir todos os remédios que nós precisamos. E nós temos que saber como ativar essa farmácia da mente, gratuita e natural, para levar uma vida de mais bem-estar, mais saúde e equilíbrio. Sim. Então, a pesquisa dela foi toda em cima disso, né? E é tão legal, porque assim, se a gente for lembrar que a gente faz parte da natureza, e o sistema da natureza, ele é perfeito, né? Ele é generoso, ele é regenerativo. Então, quando a gente se reconecta com a nossa essência, a gente vê como que é bonito a gente poder entender que não só a gente tem possibilidade de desenvolver recursos, né, Fernanda, mas quando a gente conhece, ou seja, quando eu invisto em conhecimento, eu posso ter um mapa. É um mapa, eu consigo fazer a leitura, né? Se eu for para aqui, vai dar ruim. Porque toda escolha tem um preço para se pagar, uma consequência. Então, se eu fizer isso, a consequência vai ser essa. Né? Então, assim, mas quando a gente tem um mapa, assim, caramba, se eu for por esse caminho aqui, que não tem receita, cada um vai sentindo, vai experimentando, né? vai se conhecendo, eu vou conseguir fazer minha jornada melhor, mais leve, mais saudável, mais
né? Mais pacífica, mais abundante. Então, assim, quanto que é importante a gente não só descobrir que a gente tem recursos, ou seja, eu tenho combustível, eu posso criar combustível, né? Porque emoção vem de mover, e é aquilo que me move. Se eu tiver com combustível adulterado, tóxico, gente, né? Eu vou sofrer as consequências disso. Mas se eu estou colocando recursos, que são esses hormônios, para a gente criar combustíveis aditivados, saudáveis, e eu ainda tenho um mapa que eu conheço para poder facilitar aquilo que a Fernanda falou de uma vida montanha-russa, incerta, né? Porque não tem nem trilho, né, Fernanda? É mais incerto ainda que essa montanha-russa, né? A gente não tem certeza de nada. Como isso nos alivia para a gente sair desse lugar também de padrão, né? Padrão inconsciente, de medo, de insegurança, de ansiedade, que pode Sim. ser não só criado por nós mesmos, criado um padrão na nossa vida, ou como herdado também dos nossos Sim, antepassados, sim. né? Mas eu acho que tem Isso. muita coisa nova, assim, que a gente pode compartilhar em 40 minutos, né? 30 e poucos minutos aqui. Mas eu vou começar compartilhando um pouquinho da minha história com esses hormônios, né? Com a neurociência, que eu acho que isso faz sentido, assim, para quem está nos ouvindo. E Uhum. como é que eu vim, me determinei a estudar mais profundamente e como é que eu também achei que eu poderia compartilhar de uma forma mais simples. Então, tudo começou, eu tenho 59 anos, quando eu fiz 50, eu fui fazer um check-up e eu era muito workaholic, trabalhava demais, sedentária, comia super mal, viajava, dormia em vários lugares, enfim. E aí o médico virou para mim e falou o seguinte, aí vem a motivação interna, que é o ponto principal aí para todo mundo que está nos ouvindo, né? Cada um tem a Uhum. sua, não adianta se achar que é do outro, Sim. né? Então a gente tem que achar a sua. Ele me falou, olha, Fernando, como é que você está relativamente bem com a sua saúde, para o que você fez com ela em 50 anos, mas a minha pergunta para ti é, como é que você quer chegar nos 60, nos 70 e nos 80? Eu falei, olha, eu quero chegar ótima, feliz, viajando, trabalhando e tudo mais. E ele falou: tá, então eu preciso te dar uma notícia. Você vai ter que mudar muito seu estilo de vida para chegar assim bem, aos 60, 70 e 80. Eu falei: por quê? Ele falou: porque aqui você tem uma osteopenia, tem isso, tem aquilo. Provavelmente você, por sedentarismo e má alimentação, você não vai chegar como quer lá. Você vai desenvolver doenças crônicas, né? Essa é a sua tendência. E aí eu, bem pragmática, virei para ele e falei, você tem que fazer o quê? Porque eu quero chegar assim lá. Ele falou, não, Uhum. você tem que entrar para atividade física regular, fazer musculação. E ele me explicou toda a questão da musculação como órgão endócrino naquela época, né? O músculo como órgão endócrino e mudar a alimentação. E aí eu comecei, fiz tudo isso. E aí foi a primeira vez que eu fui estudar a questão da saúde cerebral. Então, eu indico um livro que também tem no Instagram, no Cedo.Farmácia da Mente, que é Mude Seu Cérebro, Mude Sua Idade, um médico americano chamado Daniel Amen. É um psiquiatra que trabalha com saúde cerebral e ele prova hoje, com mais de 140 mil PET scans do cérebro, o quanto a gente consegue mudar o nosso fluxo sanguíneo, a estrutura cerebral, com mudanças de estilo de vida. Então, todo o tratamento dele é em cima de estilo de vida, de mudança de estilo de vida. Estou falando de um médico que escreveu isso em 2010, 2008, 2007. Ele é autor de muitos livros, o Instagram dele é muito interessante, é tudo em inglês, mas é muito importante, assim, dar uma olhadinha. E ele prova, então, eu sou de ver para quê, Mônica? Eu precisava ver aqueles PET scans para me convencer. Quando eu vi aquilo, eu falei, não, eu não quero esse cérebro, porque o cérebro ele fica literalmente esburacado. E o buraco é por falta de fluxo sanguíneo. E quem regula a gente é o nosso fluxo sanguíneo. Se a gente não fizer uma atividade física, comer bem, dormir bem, controlar nossas emoções, os relacionamentos e tudo mais, a gente tem um fluxo sanguíneo que fica ruim, Comprometido, né? comprometido no cérebro, nas artérias, no coração, e as doenças crônicas vão vindo disso, né? Uhum. Mas Uhum. ok, eu comecei, fui, e aí eu fiquei igual a todo mundo, provavelmente todo mundo que está aqui conosco. A gente cai, né? E para. E aí volta, não fazer tanta atividade física, volta a se alimentar de novo, né? Com muita coisa que não é comida de verdade.
E aí aquilo vai virando uma bola de neve. Eu adquiri novos hábitos, mas eu não consegui manter aqueles novos Manteve. hábitos. Até que em 2018 eu tive um estresse agudo muito forte e eu tinha voltado de uma viagem com 20 clientes, eu tinha ido para o exterior com eles. E na volta eu simplesmente não conseguia nem sair da cama, assim. Eu vi que eu falei, Fernanda, seu corpo avisou, né? Que bom que ele Burnout avisou total, né, assim, Fernanda? total. E eu falei, que bom que foi isso, né? Porque eu tenho, por exemplo, amigo que acordou cego por estresse. Outros que acordaram travado, a coluna não andam e assim vai, né? E Burnout, você assim, sabe, né? e assim, só um parênteses, porque assim, de novo, se a gente não escuta o nosso corpo, que é essa caixa de ressonância, que ele vai sinalizando, né? A dor, os sintomas são mensageiros. Ele tá falando devagarzinho, você não escuta, ele grita. Você não escuta, ele faz greve. Você não escuta, faz greve geral, gente. Acabou, tá cardíaco. O quanto que ele cresceu, né, exponencialmente, justamente pelo contexto de vida que a gente, né, acabou, a sociedade acabou criando, né, Fernanda? Exato, e aí o que que acontece com a maioria das pessoas, né? E por isso que é o nosso papel aqui, o papel do Janeiro Branco, né? É trazer esse conhecimento, compartilhar. A pessoa vai achando que é normal ficar estressado. É normal, sim, ter um cortisol que ele vai te elevar, porque ele vai te ajudar a se mover, mas não viver com É. um cortisol lá em cima, né? E aí, bem, isso aconteceu comigo, eu pensei, eu não posso, eu vou me tratar, mas eu não vou para remédio, eu não quero eu não vou, eu vou para um lugar em que trata o estresse de maneira natural. E assim eu fiz esse tratamento durante 2 semanas. Em um mês eu já estava bastante bem. E os médicos me explicaram, a equipe, que com exercícios, atividade física, alimentação, regulação do meu sono estava horrível nesse episódio do estresse, a minha alimentação estava horrível, né? Tudo que o cortisol alto faz a gente ter com estresse, eu tinha, né? E aí eu consegui realmente controlar minha crise de estresse. Eu aprendi que a gente não pode chegar a um estresse crônico, né? E aí eu aprendi minimamente o funcionamento desses 4 hormônios, serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina, na oposição ao hormônio do estresse, que é o cortisol. Uhum, Então, uhum. o quanto mais a gente eleva esses 4, né, mais a gente deixa o cortisol num modo que é o modo de Controlada. sobrevivência, controlado. Então, foi dali, Mônica, que eu comecei a estudar esse assunto. E aí me interessei em me especializar em neurociências. Aí eu fui fazer a pós-graduação, que eu terminei ano passado, e aí me convidaram para fazer uma palestra no meio da pandemia, num drive-in. E aí ele perguntou: Ah, Fernanda, eu quero você como palestrante, é um desafio enorme, você vai falar do tema que quiser. Aí eu falei: então eu vou falar de neurociências. Era a minha primeira palestra sobre neurociências. Só que, Mônica, um dia antes, eu acordei e pensei: como é que eu vou explicar neurociências num drive-in, todo mundo dentro do carro, no escuro? E aí eu acordei bem cedo, fui tomar banho e me caiu a ficha. Eu falei: eu vou botar um nome para esses hormônios, né? E aí eu botei o cedo, porque era cedo, eu botei o cedo com S, porque eu falei, as pessoas vão prestar atenção no cedo com S, né? E foi assim que surgiu o C da farmácia da mente, eu já expliquei um pouquinho, e aí eu Uhum, me dediquei a dar dicas para as pessoas abrir esse Instagram voluntário em 24 de dezembro de 2020, para que uhum. poder explicar para as pessoas como é que elas ativam isso de maneira natural, mesmo assim, sem saber muito sobre neurociências, que determinada atividade ativa o que, para que cada hormônio funciona, né? E como é que Uhum. a gente consegue ativar os 4 e depois formar os hábitos e aí colocar isso nas nossas rotinas. Eu estou há 38 meses fazendo Uhum, isso, muito satisfeita, né? Consegui equilibrar corpo, mente, espírito, fiz várias outras coisas, mas, uhum. enfim, essa é a fórmula e a gente criou todo, não só o Instagram, mas um método. Então, eu vou te deixar perguntar o que você acha que faz sentido a gente compartilhar Não, aqui. eu quero até falar sobre isso, mas antes, assim, a Lília tá contribuindo com um ponto bem importante, ou seja, eu falei que é importante a gente olhar para o corpo, para olhar para os sinais, ou seja, o que que eu estou precisando, qual que é a minha necessidade, né? O que que meu corpo está pedindo, o que que eu estou em falta, o que eu estou em excesso. Então, assim, é importante a gente falar nesse momento quais são os sinais que o corpo, né, pode dar.
que representa esse excesso de cortisol e, consequentemente, a falta do cedo, né? Da serotonina, da endorfina, da dopamina e da ocitocina. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Para a gente estar mais atenta aos sinais. E aí, o que é importante a gente perceber? Para eu conseguir prestar atenção nos meus sinais, a gente precisa fazer um trabalho anterior que tem a ver com a mente. Aí é uma questão da psicologia mesmo, que é, gente, desacelerar. É uma vontade, é uma intenção, é uma escolha. Eu vou desacelerar, eu vou sair desse furacão que está cada vez mais veloz e eu vou procurar o centro, o olho desse furacão e eu vou me centrar, porque é só nesse lugar de atenção plena, de centramento, desacelerado, que eu vou conseguir olhar para mim, que eu vou conseguir ver o que eu estou sentindo, né? Os pequenos desconfortos, para não chegar naquela questão crônica, para não chegar no agudo, para não chegar num sofrimento maior. Isso é amorosidade com a gente mesmo. É estar totalmente conectada comigo. Como é que eu tô? O que eu tô precisando? O que está acontecendo comigo? Como é que eu acordei hoje? E aí entra, sim, as práticas. Ou seja, se eu estou precisando, né, de uma coisa mais ligada, né, a essa energia, a endorfina, alguma coisa, aí eu vou para praticar isso. Se eu preciso de uma coisa mais, né, mais talentosa, né, como ocitocina, aí eu vou... Então, assim, é saber primeiro o que a gente precisa. Então, vamos falar um pouquinho desses sintomas aí, Fernanda. Começa aí que eu contribuo. Eu vou o nosso método ele tem duas ciências, né? Ele tem a neurociências e ele tem a medicina do estilo de vida. Então, assim, um dos pilares da medicina do estilo de vida é o controle do estresse. O controle do estresse, assim como a gente já falou aqui de alguns sinais. Então, o que acontece quando você está estressado, né? Você está inquieto, irritado, com baixa disposição, provavelmente ganhando peso, tendo uma atração muito forte por carboidratos, por açúcares, né? Por coisas que você acha que alivia o estresse, mas na verdade ele depois volta. Álcool, outras substâncias tóxicas, né? O sono fica ruim. Então, Sono. assim, é um painel desregulado, né, das nossas Desmotivação funções. e desânimo daquilo que você Desmotivação, gostava, desânimo, né? né? Ansiedade, enfim. Tudo vai ficando mais difícil, né? Quando você está num processo de estresse, que pode ser aquele estresse emocional, pode ser por excesso de trabalho, mas tem hoje, né, na medicina do estilo de vida e no livro que a gente recomendou, inclusive aqui no Grupo Mulheres do Brasil, que é o Reverta, tem um capítulo sobre controle do estresse, em que tem várias dicas ali de como a gente pode trabalhar com tudo isso. Como a gente tem poucos minutos aqui, eu vou falar de duas coisas ou três que eu acho que são extremamente importantes, né? E a Mônica já introduziu. A questão da meditação e da atenção plena. Nos últimos 2 anos, ano passado, eu fiz um curso de medicina do estilo de vida, né, que é para profissionais de saúde na Escola de Medicina de Harvard. Um dos professores que traz meditação e atenção plena como um dos pontos mais importantes, né, para esse nosso controle do estresse, para a nossa vida aí com equilíbrio, ele mostra que nos últimos 2 anos, ali, 2020 e 2019, a gente tem mais de 2.000 estudos científicos com muitas evidências robustas sobre a Os prática da benefícios, meditação né? e da atenção plena, né, científica no nosso cérebro. Então, não há mais discussão sobre isso. Não O é que místico, né? Não é não só é do místico, yogi. é ciência, né? Aliás, a medicina do estilo de vida, ela é toda baseada em dados e evidências, tudo, né? Então, são os 6 pilares baseados em dados de evidência. Se você conseguir minimamente mexer nos 6 pilares, você já consegue trazer mais o equilíbrio. Então, a gente falou do controle do estresse, a alimentação com comida de verdade, o sono restaurador, porque também não adianta fazer tudo e não ser o sono restaurador, a atividade física, né? O controle de substâncias tóxicas, então álcool, drogas, cigarro, né? E os nossos relacionamentos saudáveis, que são o nosso motor. Tudo isso envolve a produção desses 4 hormônios, né? É Então, isso aí. quando a gente dá dicas de como fazer, é porque a pessoa não precisa saber tudo isso, ela só precisa saber que se ela botar uma rotina de atividade física na vida dela, e se, por exemplo, ela conseguir fazer essa rotina
na natureza, se ela conseguir fazer com uma amiga, ou até com um personal, ou até com quem for que ela gosta, vai conversando, e você tiver aquilo como meta e como plano, gente, isso ativa os 4 hormônios. Ele ativa a serotonina, porque você está na natureza, né? Ele ativa a endorfina pelo exercício físico, ele ativa a dopamina, porque ele está no teu plano, e se tiver treino resistido, musculação, porque músculo é órgão endócrino, e ativa a dopamina, e a ocitocina, porque você está com alguém, ou até porque você está consigo mesmo, porque a ocitocina a gente também libera Relação conosco, afetiva, né? é E isso com o mesmo. O autocuidado hormônio do libera. amor. É. Aí, se você botar uma música que você gosta, ainda conseguir cantar e dançar um pouquinho, gente, é uma explosão ali. Essa atividade física, desta forma, ela eleva o nível de serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina ao mesmo tempo. E quanto mais você eleva, mais você produz, né? Então, a nossa mente, ela vai produzindo. E se naquele dia eu conseguir comer comidas que têm precursores de serotonina, endorfina, né? Como abacate, ovos, enfim, todos esses Chocolate meio cacau, amargo, que delícia. chocolate 70% mais. Então, a gente começa a criar, né? Aí vem a explicação da neurociência, a gente começa a criar novos caminhos neurais. Como que eu gosto de explicar isso, Mônica, para ficar mais fácil? Quando eu tenho um hábito que não é tão saudável e eu repito ele de maneira inconsciente, ele é automático, eu tenho uma estrada de 4 pistas para esse hábito. Uhum, uhum. Então, quando eu quero trocar, e eu gosto de dar o exemplo do chocolate 70%, eu era uma chocolatra danada, assim. Eu tive 2 fases de ser chocolatra. Uma até eu casar, que eu comia uma panela de brigadeiro dividida com meu irmão todo dia. E Nossa. meu marido, quando eu casei, foi morar comigo e falou: não, ele me salvou, eu acho, né? De várias vezes Se salvou do brigadeiro. do brigadeiro. Mas brincadeira à parte, né? Eu sempre gostei muito de chocolate. E o açúcar e muita gordura e a qualidade dos chocolates que não são 70% a mais, não são saudáveis em grande quantidade, nem em pequena quantidade. Então, eu pensei, como é que eu vou trocar? Eu vou trocar pelo chocolate 70%, estudei muitos benefícios, do cacau 80, 85, hoje tem uns chocolates incríveis, né, de 85, né, tem uma marca aqui de Santa Catarina excelente, que daí tem açaí, cupuaçu, enfim, a gente vai abrindo novos caminhos, né? E posso só fazer E, um parênteses assim, a respeito disso? claro, Porque, gente, o cérebro vicia, né? O sim. açúcar vicia, o sal vicia, então tem substâncias que viciam, né? O hábito já é um padrão de repetição, então assim, se eu quero, igual a Fernanda falou, se eu quero um futuro diferente, o único lugar, o único momento que eu posso me ocupar para fazê-lo acontecer é nesse momento aqui agora, com as nossas escolhas conscientes. Se eu quero ser saudável no futuro, eu tenho que fazer escolhas conscientes agora. Então, se eu gosto de chocolate, não significa não vou comer mais chocolate, mas eu vou aprender a comer um chocolate, né, mais amargo, que tem mais cacau. E eu vou falar para vocês, o Cacau. paladar é um dos órgãos do sentido mais adaptáveis. A gente não tem noção. Lembra da plasticidade do cérebro? Tá tudo em adaptação, regeneração. É só a gente continuar a repetir. É igual tirar o açúcar do café. São hábitos, Exato. Mas é né? justamente sobre o hábito, né, que a gente tenta desmistificar. A Lia está falando aqui que depois que ela entrou no cedo, ela está consumindo chocolate 90% e adorando. Por quê, né? Porque às vezes o que a gente precisa entender é assim, a gente tem um caminho neural, autoestrada para determinados hábitos que às vezes não são saudáveis. Por exemplo, se você for ser sedentária, você vai achar todas as desculpas do mundo para não fazer uma atividade física. Se você achar uma que você gosta, e aí a minha recomendação é ache alguma coisa que você gosta, não se força a fazer uma coisa que você não gosta. Vai lá e volta. Eu voltei na dança. Por quê? Porque eu adorava dançar, parei. Por que adulto para de dançar, né? Adulto, eu no tratamento do controle do estresse, eu voltei a dançar e eu nunca mais tirei da minha vida. Eu danço meia hora por dia, 15 minutos, Ai, uma que hora, aquilo delícia, é que isso quiser. aí. Em casa, bota a música que você gosta e dança. Isso é uma atividade física, Sim, né? Mas se eu tivesse tentado outra coisa, talvez que eu nunca dei certo, um vôlei que eu era ruim, um handball, não ia dar, porque eu ia continuar me frustrando. Então, as pessoas vêm ali, conversam com a gente, eu voltei para natação, outro para dança, outra para bambolê. Enfim, o que a gente precisa saber é que a gente precisa da atividade física
E se você conseguir, né? Agora vem a dica. Se você conseguir abrir um outro caminho neural, e isso está provado pela neurociência que a gente abre, ele vai começar como uma picadinha de terra. Aí você vai tirando as árvores, vai fazendo aquela estradinha de terra. Em 60 dias, né? Pelo nosso método, a gente trabalha com 60 dias, tem Sim. cientistas que trabalham com 45. Em 60 dias você abre um caminho neural novo. Então, aquele chocolate 70%, ele ficou com uma pista, o meu brigadeiro ficou com 4, né? E se você vai Quando eu fui, continuando naquela eu vou pista, vai ficando. continuando. Hoje, o meu 70% tem 4, aquele lá tem 1. Não é que eu não tenha vontade, eu tenho até, se eu vejo. Mas se eu não vejo, eu não vou comprar, eu não vou, né? Ele não é o meu dia a dia, ele não é mais automático. Então, assim, lembrem que a gente conecta os neurônios, faz os caminhos neurais, tem essas substâncias, serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina, que são liberadas ali dentro, e muitas outras, são 60 neurotransmissores, que nos levam e regulam o nosso humor, o nosso sono, né? O nosso prazer. Às vezes as pessoas me perguntam também, Mônica, qual é o que ativa os 4 de uma vez? Além disso É. que você fala da alimentação, da atividade, as relações sexuais saudáveis, elas ativam os 4 hormônios. Então, assim, isso é uma parte muito importante nossa, é uma parte do ser humano, é uma parte biológica, né? A gente também tem que dar valor a isso, e saber que, Sim, olha, se eu tenho uma relação sexual saudável, eu já estou ativando meus 4 hormônios. Se eu me alimento bem, faço uma boa atividade física e durmo bem, você está ativando os 4 hormônios. Mas o mais importante é ter um plano e uma meta. é, Porque nós somos movidos à dopamina, e a dopamina é o hormônio da motivação. Então, a serotonina é o antidepressivo natural. Precisamos dela, né? Estados depressivos, de ansiedade, vários transtornos são tratados com reposição de serotonina, né, de recaptação. Então, esses remédios, eles trabalham com a nossa serotonina. Muitos outros remédios sintética, muitos outros com a dopamina sintética, ou para tirar ou para colocar. Outros com ocitocina. Então, tem uhum, todas essas fórmulas sintéticas, mas a gente produz mais naturalmente do que a gente pode imaginar. Então, é mesmo que a pessoa verdade. esteja num tratamento, né? Mesmo que você É, está no tratamento, muita gente pergunta, mas eu posso largar remédio? Não, não é isso, gente. Não, não é isso que a gente está falando. A gente está falando que mesmo que você precise de remédio, esteja num tratamento, muitas pessoas saem dos remédios quando elas conseguem ativar naturalmente, porque elas e, e, a- recuperam, né? sim, e aproveitando essa imagem, né, da estrada, o que que o psicoquímico faz, né? Ele, de uma certa forma, ele impede a passagem nessa via que você estava acostumada, né? Isso. Ou do sofrimento, ou da depressão, ou da tristeza, ou do negativismo. Ele encerra, ele corta essa estrada, aí você forçadamente, porque a química desbloqueou, né? Quer dizer, bloqueou, você vai precisar criar outro caminho. Então, assim, ele é um processo momentâneo. Muitas vezes a pessoa precisa de química, sim, porque ela não Sim. consegue criar um outro atalho, uma outra rua, um outro caminho, porque ela só acredita que tem aquele, ela não tem recurso. Aí, de novo, a importância da gente ter recurso, vontade, recurso, uma série de coisas para a gente poder ir para o outro. Ou, inclusive, entra em aspectos psicológicos que está ligado com o inconsciente, ou seja, às vezes a pessoa ela não Total. está seguindo a vida, ela está seguindo a morte inconscientemente. E Sim. se eu escolho a vida, e não é de qualquer jeito, não, o melhor da vida, a vida mais plena, abundante, saudável, a minha melhor versão, aí sim, se eu não estou conseguindo criar esse caminho, bloqueia num momento, crio outros caminhos mais saudáveis, até que eu já criei um novo padrão, eu posso tirar o remédio, pode desbloquear essa vida que pode até estar Sim. asfaltada, que você não quer saber mais dela. Você já está sentindo os benefícios e os efeitos da sua nova escolha consciente, né? Quanto que isso é É. importante, né, Fernanda? Eu acho que é super importante e também é muito importante, Mônica, que a gente comece por pequenos passos. O que nós sempre indicamos, né, no nosso método é que a pessoa faça seus planos por semana. Por quê? Primeiro, porque ela vai mexer em vários pilares ao mesmo tempo, né? Se ela quer fazer uma mudança de estilo de vida, ativando esses 4 hormônios. Então, se eu vou mudar minha alimentação um pouco,
um pouco na atividade física, um pouco no controle do estresse, um pouco nas minhas relações com as substâncias tóxicas, nos meus relacionamentos, no sono. Não adianta eu querer, vou fazer tudo. Não, ninguém vai fazer tudo, porque tudo não se sustenta. Então você tem que escolher o que vai mexer um pouquinho em cada coisa e também o que vai naquela semana. Se você vai por aquela semana, o que vai acontecer com você? Além de ser mais fácil, você vai ativar a tua dopamina. Nós não fomos feitos para ter a dopamina alta todo o tempo. A dopamina sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, se eu faço um plano de 6 meses, eu vou esperar minha dopamina para 6 meses. Isso é que dá muito errado. Que as pessoas querem fazer um negócio e ver o resultado em muito tempo. Não. Pega e faz o resultado em uma semana, celebra, depois daquela semana, agradece que você conseguiu e faz o teu plano da próxima semana. Então, a tua dopamina, ela vem quando você está prestes a alcançar. Ela não vem quando você alcançou. Ali, quando você está prestes a alcançar, estou conseguindo, é domingo, estou fechando a minha semana, faz o da semana que vem e começa de novo a dopamina. Não, e lembrando assim do poder e da importância da gratidão, porque ela retroalimenta esse ciclo virtuoso. Quanto mais a gente agradece, celebra, nós estamos praticando auto-amor e amor pela vida, amor por quem somos, por que temos, né? A gente consegue olhar para o que tem, não pela falta, né? Quem não consegue agradecer está sempre colocando a meta distante, achando que se eu conseguir lá ou quando eu conseguir, você olha para a falta. Agora, se você tem esse hábito de agradecer, né, e de novo, de estar atento da importância de você encontrar situações prazerosas, investir em relações afetivas, igual a Fernanda falou. Por que isso é importante? Porque isso nos traz para o presente. Exato. E estar no presente, porque o prazer nos traz para o presente. Quando algo é muito prazeroso, você não está pensando em outro lugar, você não está viajando, você não está nas armadilhas da mente, ou do passado, ou do futuro, sabe? Você está ali, ó, inteira, celebrando, degustando, aquilo faz a diferença na sua vida, porque a vida é aqui e agora, né? Então, Isso realmente... é uma coisa... Não pode falar, Mônica. Não, Desculpa, realmente olhar para isso, né? Assim, tirar essa ideia de coisas grandes a longo prazo e rever para resultado, aqui e agora, o que eu posso fazer, né, que me dê prazer, como é que eu posso celebrar e ter sempre, eu falo que é a banana para o macaco, né? Porque a mente é o monkey mind. Eu tenho que ter uma banana para o macaco para dizer, olha, até domingo, né? É a dopamina, né? Ali, ó. Isso é super importante, para dar foco, né? Tem também um post que a gente colocou aqui sobre os hábitos, né, do cérebro feliz, que é da doutora Loretta Browning, que ela estudou os mamíferos, né, a banana com o macaco, então a neurociência toda assim, o que é essa correlação conosco? Mas acho que tem uma coisa bem bacana para compartilhar, que é uma experiência minha e que, né, eu sou de ver para crer, da ciência, dado e evidência, trabalho com isso uma vida. E sobre meditação e atenção plena, né, e respiração, que são técnicas que eu coloco para todo mundo. Então, eu vou começar do quê? Ficar sentado o dia inteiro. Vai parecer que eu estou falando uma coisa desconectada com a outra, mas não é. Ficar sentado o dia inteiro é tão prejudicial quanto ser sedentário. Assim, se você não levantar, né? Então, você tem que levantar, você tem que tirar a tua atenção de uma coisa, botar na outra, fazer uma atividade de respiração, fazer uma atenção plena, voltar para o presente. Assim, isso aprendi no meu tratamento do estresse, viver no presente. Gente, eu estava vivendo muito ansiosa no futuro, né? Então, aquilo estava... As pesquisas mostram que a gente fica só 15% no presente, o restante no passado e no futuro. Não pode, né? Então, tem que fazer esse treinamento. Eu estou fazendo um tratamento de saúde cerebral, em que no primeiro dia do tratamento, há 3 meses atrás, eu fiz todo um aprendizado de técnica de meditação. Eu medito há muito tempo, mas meditava com aplicativo gratuito para dormir, enfim. E aí eu aprendi outro tipo de meditação, aprendi a atenção plena, os exercícios, a questão da aromaterapia, o ambiente, tudo mais para fazer tudo isso. E a gente faz, então, um eletroencefalograma para ver como estão as ondas cerebrais quando você está meditando, quando você está em atenção plena e quando você está no seu diálogo interno. Eu tenho isso, legal.
Eu Tem tinha como música. meta acalmar minha mente do diálogo interno. O que nós precisamos, gente, é acalmar a nossa mente, né? O que a Mônica está falando com essa voz dela tão calma, ela já acalma a gente. Veio, você já acalma a gente, Mônica. Mas assim, as pessoas dizem que eu acalmo elas também, mas assim, é isso, assim, a gente tem que parar, né? Tem técnicas hoje em dia, e são coisas gratuitas que a gente pode fazer com aplicativos gratuitos, com exercícios fáceis, gratuitos de atenção plena, meditação, respiração. Mas eu consegui em 60 dias, no meu novo eletroencefalograma, na hora da meditação e da atenção plena, baixar totalmente o meu diálogo interno. Ele sumiu do eletroencefalograma, enquanto eu consegui deixar muito altas ondas gama, que são ondas difíceis da gente ter no cérebro, Uhum, né? Mas o uhum, que é isso, gente? É um treinamento de 60 dias. O poder dos 60 dias, ele é enorme para uma nova atividade. Né? Eu uhum. fiquei fazendo aquilo todos os dias por 60 dias. Quando eu voltei para fazer um eletro, não inventei. O eletro mostrou a diferença das minhas ondas cerebrais para acalmar, né? Que legal. A nossa mente. Então, isso é viável, É. é possível, é mensurável, né? Eu ia até falar, Acreditem, né? Pode falar. eu ia até falar que não só viável, por exemplo, eu tenho um aparelho que chama Muse. Você coloca, é um Uhum. microeletrocefalograma, né? E você tem até um aplicativo para ver quanto tempo que você ficou em alfa, em gama, em teta, né? E você vai acompanhando o histórico do seu processo de meditação e aí você pode ampliar, né, os desafios, enfim. Independente disso, se você tem um aparelho para medir ondas, né, de frequência cerebral, é porque eu me interesso e gosto, chama Muse. Tem outros exercícios que estão me perguntando aqui, gente, que é inspirar lento e profundo, prestar atenção no presente. Veio o pensamento, é igual onda, deixa embora, não pegar carona. Existem meditação onde você respira, você pode estar contando um, né? Aí você expira, depois você expira de novo, conta dois, até chegar no 21. Pensou alguma coisa no meio do caminho, volta para o zero de novo. Tem tantas técnicas simples que você pode usar, ou como vitamina, ou seja, um pouquinho cada dia. Né? Então, eu tenho práticas matinais, então eu faço sempre de manhã cedo e como vitamina. Né? E várias vezes ao dia, porque a gente esquece disso, né, Fernanda? A gente esquece do Sim, total. poder das pausas, pequenas pausas para a gente voltar para esse lugar de centramento, de conexão. E tem a vitamina, que é quando você para tudo, centra. Por quê? Porque o coração acelerou, porque a mente viajou, né? Pegou carona com um pensamento intruso, e aí você, né, tá nesse lugar aí meio abduzido desse furacão. Então, assim, é super importante, né, a gente perceber que tem várias técnicas. Tem que experimentar, né, Fernanda? O que é bom para um, às É, vezes o outro não gosta. De novo, gente, a Fernanda falou uma palavra-chave, é prazer. Qual é a meditação que te dá mais prazer? Qual é o exercício físico que te dá mais prazer? Né? Porque isso faz parte do melhor da vida. A vida é tão linda, maravilhosa, que a gente tem que buscar isso, né, para ajudar a estar nesse lugar de presença, com gratidão, né? eu acho que é essa questão realmente do presente, né? Às vezes a gente faz um desafio ali no cedo, tenta ficar mais do que 15% do teu dia no presente, desfruta, né? Desfruta aquele momento com aquelas pessoas, seja profissional, pessoal, familiar. Às vezes a gente está ali, já está pensando outra coisa, ou se veio alguma coisa da montanha-russa, para, né? Respira, sente e tenta ver qual é a emoção que você está sentindo. Esse é um outro aprendizado que eu tive também, porque às vezes a Sim. gente não se dá conta de qual é a emoção. O que eu tenho ali com aquilo, né? Eu tô triste, eu tô com raiva, eu tô né, o que que é, assim, tá pegando no meu peito, né, no meu estômago, mais para a parte digestiva, na minha cabeça, onde é que tá vindo isso? Se eu não parar, eu não consigo identificar. E aí, É, uma e, próxima vez que eu vou ter aquilo, eu não vou saber identificar e não vou saber lidar, né? e aí você vai pagar o preço pelo sintoma, porque você não escutou um mensageiro. Ele pode ser ou Exato. amoroso ou perverso, mas é você que não está escutando a mensagem. Quando você olha a emoção como um mensageiro, por exemplo, se eu nesse momento eu estou precisando de descanso e eu não descanso, né, eu não respeito o meu corpo e eu estou colocando uma coisa atrás da outra, o que vai acontecer? Eu vou estar acionando ansiedade, insegurança, medo de não dar conta, enfim. Isso é um mensageiro para dizer: descansa.
né? Se eu Sim. preciso de atenção e eu não recebo atenção, às vezes a pessoa pode se sentir triste. O que que a tristeza quer dizer? Olha, a sua necessidade de atenção não foi atendida. O que você pode fazer para não ficar dependendo da atenção do outro? Vai cuidar de você mesmo, vai buscar isso de outra forma. Sim. Então, quando eu leio e interpreto, né, o que as emoções estão querendo me dizer, eu tenho possibilidade de parar de, né, incentivar e alimentar essas emoções, que são combustíveis que podem estar me trazendo sofrimento, para começar a estimular outras emoções. Né? Então, como, de novo, a importância da gente fazer leitura e ter a atitude de fazer alguma coisa com isso. É impossível deixar de sentir, gente, a gente vai sentir. Mas eu E que posso bom, né? escolher. Isso é a nossa humanidade, Que faz bom, né? parte. Veio a tristeza, abraça ela, gente. Acho que eu nunca tirei tanto sal da vida igual o ano passado, e ainda tô tirando sal e tô chorando. Tá triste? Recebe, acolhe a emoção, mas procura entender qual é a necessidade por trás disso. Procura Sim. colocar ela a seu favor. Isso é inteligência emocional. É entender que esse está sendo um combustível, né? Que vai influenciar a minha forma de ver o mundo, a minha forma de relacionar comigo e com as pessoas. Tô triste, o que eu posso fazer de algo bom com isso? Né? Quantas pessoas criaram coisas lindíssimas nesse lugar, voltaram para dentro, ressignificaram, ou estão Sim. num processo, né, para poder finalizar, né, e poder abraçar a alegria de novo. Enfim, né, de novo, é leitura, né, Fernanda? É assim, E eu acho que respeitar essa nossa humanidade, né? a gente tem que acreditar em algumas coisas que hoje a ciência nos mostra, né, para Sim, finalizar. Então, assim, ninguém deve ter síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, porque a ciência já provou que a gente muda modelo mental, tem modelo mental de crescimento, muda a estrutura cerebral, muda os neurônios, muda a genética, a epigenética está aí, muda genética não é destino, exatamente, Bruce né? Linton. Então, É, se, então, se vocês forem levar alguma coisa daqui, eu acho que levam, acreditem que é, a gente consegue mudar e que tem a, forma de mudar, né? acredita, é possível, só que a gente também tem um desafio interno, porque isso tem a ver com Sim, a nossa programação de repetição e de sobrevivência, de não querer mudança. Né? Nós temos aí uma parte interna que vai rejeitar qualquer mudança, rejeitar quebrar padrão, quebrar paradigma. Essa é a parte difícil. Então, é ver quem que você vai, então, qual vai ser a sua escolha, né? E aí, a exato. partir dessa sua escolha, qual vai ser a sua ação? Pequena, É, amorosa consigo mesmo, mas constante, porque é a repetição que cria padrão, que cria um hábito, que vai criar a nossa realidade. E essa, Fernanda, é uma das coisas mais lindas que eu vi, né, da ciência em relação a isso, né? É o quanto que nós estamos co-criando a realidade. O quanto que a gente sim, total. precisa perceber que, né, a era, né, de toda aquela parte onde a gente era vítima da genética, vítima da situação, Sou, acabou, né? Nós estamos criando novas realidades, mudando a nossa estrutura e podendo criar e transformar a nossa vida da melhor forma possível, né? Acho que tá nas esse é o nossas mãos, grande, né? E esse é o grande recado, né? Está nas nas nossas nossas mãos, mãos, está no nas nosso nossas coração, decisões, né? no nosso cérebro, na nossa mente, está no nosso sistema. Começando Isso. com esse sistema aqui vivo, que faz parte de um outro sistema que é familiar, que também é vivo, né? E que faz parte de um outro sistema. E quando a gente olha para isso, né, com responsabilidade, para fazer escolhas conscientes, aí sim, né, a gente consegue aproveitar esse presente que é a vida, né? E não esqueçam Usando, que é tudo usando a nossa simples, né, Mônica? usando recursos, exatamente, Fernanda. Usando os Simples. nossos recursos, está tudo dentro. Tá tudo Isso. dentro. É a mente que mente, que fala que tá lá fora, que o problema é lá É. fora, que condiciona, que identifica. Tá tudo dentro. É Mas eu acho investir que realmente nisso. tem muitas coisas, né, sobre os neuromitos, então, assim, isso tudo caiu por terra. E Uhum. também, né, tem aquela questão de que você pode realmente começar hoje, né? É o que a gente sempre fala. Exatamente. Começa uma coisa hoje por uma semana, gente. Não vai É, ficar procurando 1.500 explicações. é, Dançar, cantar, é. sorrir, né? Rir até Hoje. doer a barriga, apreciar a É, natureza, gratidão, voluntariado, abraçar animal de estimação e por aí vai tudo que a é gente fala ali isso todo dia. mesmo. É hoje, gente, é agora. É Né? Essa é a agora, é mensagem. hoje. É isso aí. E vamos compartilhar, gente. Nós estamos finalizando aqui o nosso encontro delicioso, viu, Fernanda? Maravilhoso. Muito, muito.